versículo 12. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primeira arma espiritual que nós falamos é a palavra. Segunda arma espiritual que nós vamos falar hoje é a oração. Fala comigo, oração. Fala assim comigo, oração. Mais uma vez, oração. Fala assim, crente ora. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, que ademosteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem, fala comigo, orai sem cessar. Mais uma vez, orai. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo, para convosco não apaguei o Espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retei o que é bom, abstendes de toda forma de mal. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e oramos, Senhor Deus, ó Pai, para que o Espírito de revelação, de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor, seja derramado sobre as nossas vidas nesta hora, em nome de Jesus, diga amém. O apóstolo Paulo está dando tantas instruções maravilhosas nos versículos que nós lemos aqui. Olha que coisa linda que ele está falando aqui, através do Espírito Santo, para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. E no versículo 17 ele traz uma chave muito importante, que é a oração. Orai sem cessar. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não pare de orar. Repete comigo, não pare de orar. Ora para a pessoa do seu lado e diga, não pare de orar. Fala assim, você não pode parar de orar. Um cristianismo, uma vida cristã que agrada a Deus é uma vida em que eu tenho que me dedicar à leitura da Bíblia, ao seu estudo sistemático, jejuar, eu tenho que adorar, eu tenho que estar na igreja. Eu tenho que ter comunhão com os irmãos, eu tenho que ajudar os necessitados, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que evangelizar, eu tenho que levar a palavra de Cristo e eu preciso orar. E eu quero dizer para você que daqui para frente só vai ficar de pé quem tiver uma vida de oração. Os grandes homens da história da igreja, eles venceram, eles marcaram a geração, porque eles eram homens de oração. Grandes mulheres, mulheres de oração. Você nunca vai ter um resultado na sua vida que você vai ver o impacto daquilo que Deus tem para você se você não tiver uma vida de oração. Nós precisamos dedicar a nossa vida à oração. Nós precisamos entender que não existe o evangelho sem oração. Nós precisamos ter de forma clara que a nossa vida cristã só vai ser sustentada. Eu só vou ter êxito na minha caminhada espiritual se eu me dedicar à oração. Vitórias que você tanto almeja na sua vida, elas não vão ser estabelecidas na sua vida se você não tiver uma vida de oração. Olha para o seu irmão e diga assim, orar sem cessar. Fala com ele, oração. O diabo tem medo de uma mulher de? O diabo tem medo de um homem de? Fala, oração. Primeiro, a oração ela pode ser feita. Tem vários tipos de oração, várias formas, 3 coisas básicas. Primeiro, eu e Deus. Tu, porém, quando orares, entra para o teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vem em secreto te recompensará.
Fala assim: eu e o meu pai, sozinhos, oração, comunhão, intimidade, quarto fechado. As grandes transformações na nossa vida só vem mediante a nossa entrega ao rio da oração. Uma geração cristã dos últimos dias que não aguenta ficar 5 minutos de joelho, porque já está incomodado, porque você não tem prática de orar. Pessoas que não conseguem ficar 10 minutos em oração, sua vida cristã é fraca. Você não navega no rio da oração. Aprendemos um evangelho em que foi retirado os princípios vitais para uma vida cristã saudável. Falta oração, falta palavra, como eu disse na semana passada, e falta oração. Não tem como você impactar o mundo espiritual se você não tiver tempo a sós com Deus. Não tem como você ver uma transformação, você passa tempo e fala: minha vida não muda, isso não acontece, mas você não gasta 5 minutos de oração. Você não ora. Você não tem uma vida com Deus. Ter vida com Deus é ter vida com a palavra. Ter vida com Deus é ter vida de oração. Tem pessoas que quando dá 10 minutos de oração já não tem mais palavras para falar. Mas quando chega numa mesa para falar do futebol, tem que mandar parar. Porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Como o meu coração não tem a palavra de Deus, a expressão dos meus lábios não tem oração. Fala com o seu irmão: você precisa ter uma vida de oração. Não, mas desse jeito que você está falando aí, ele vai até lá para a Bahia, para Rei, tomar acarajé. Irmã, você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter uma vida de oração. O líder de célula, sua célula só vai romper se você tiver uma vida de oração. O líder de ministério, seu ministério só vai romper se você tiver uma vida de oração. No seu trabalho só vai romper se você tiver uma vida de oração. Fizemos a reunião da Arena de Libertação. Agora a primeira coisa que eu falei: vamos começar a oração, porque sem a oração não vai acontecer. Então todo mundo com uma atalaia tem que estar meio-dia, meia-noite em oração. Porque se a gente não se colocar em oração, a gente conversa demais. E quem conversa muito é porque ora pouco. Fala com o seu irmão: você precisa ter uma vida de oração. Não é só entrar no seu quarto para pedir. Entra no seu quarto, veja só. Orar não é só pedir. É você se relacionar com Deus. É você abrir o seu coração para Deus. É você colocar a sua vida diante de Deus. Todos nós precisamos ter momentos a sós com Deus. As coisas só fluem em um relacionamento se tiver momentos a sós. Você não pode desenvolver o seu ministério, o seu chamado, a sua carreira profissional, porque a sua carreira profissional também é espiritual. Se você não tiver uma vida de oração, você nunca vai conseguir isso. Todos nós precisamos ter momentos a sós com Deus. Essa falta de intimidade, essa falta de entrega, essa falta de momentos a sós com Deus gera crentes raquíticos, almáticos, fragilizados na sua alma. Qualquer coisa para, qualquer coisa derruba. Pessoas inconstantes. Hoje de manhã eu falei de pessoas que são inconstantes. A maioria das pessoas que são inconstantes, elas não têm uma vida de oração. Elas ferem por qualquer coisa. Elas já se sentem feridas, machucadas. Elas não têm uma vida de oração. Elas não têm uma estrutura espiritual. Então qualquer coisa abala a vida delas. Elas não têm aquela firmeza no espírito, porque elas não exercitam o espírito. Fala comigo: oração. Oração. Segunda coisa, fala comigo: eu preciso ter um parceiro de oração. Você no seu quarto é você e Deus, mas você precisa ter alguém para orar junto com você. Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você tem que ter pessoa que ora por você,
Mas também você tem que ter pessoa que ora com você. Vou repetir. Você precisa ter pessoas que oram por você. Mas você tem que ter pessoas que oram com você. Então você tem um tempo a sós com Deus. E você tem que ter pessoas que oram por você. Mas você tem que ter pessoas que oram com você. Juntos. Guerreiros de oração. Não precisa o circo pegar fogo para mim orar. Fala com seu irmão, não espere o circo pegar fogo. Fala assim, oração é um estilo de vida. Já viu aquela pessoa que só ora na hora que o circo pega fogo? Quem já conhece alguém assim? Ela não tem uma vida de oração. Então na hora que o circo pega fogo, agora nós temos que orar. Ué, mas agora eu não sabia que você não orava. Eu não sabia que você não tinha seu quarto. Você não fechava a porta. Os seus filhos na sua casa têm que ver você orando. Os seus filhos na sua casa têm que ver você com a Bíblia aberta. Eles precisam ver você orando. Eles precisam ficar com temor de abrir o quarto porque você está orando. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter um parceiro de oração. Pessoas que vão estar junto com você. No reino se constrói coisas com pessoas, porque a cruz ela é horizontal e vertical. Vertical fala do meu relacionamento com Deus. Horizontal fala do meu relacionamento com as pessoas. Alianças de oração. Situações que para desatar na sua vida você precisa se entregar ao rio da oração. Fala comigo. Meu tempo de oração a sós. Meus parceiros de oração. E uma igreja de oração. Fala assim, a nossa igreja é uma igreja de oração. Atos 2:42, a igreja primitiva, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não existe igreja se não existir oração. Igreja não é shopping. Igreja é oração. Igreja não é shopping. Igreja é oração. A Bíblia não é um livro a mais. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Isso é igreja. Isso é cristianismo. E um cristão que não desenvolve uma vida de oração, ele se torna uma pessoa raquítica. O diabo vai derrubar ele fácil. Quem não tem uma vida de oração, tem uma vida em que a alma sobressai. Uma pessoa que vive em função das circunstâncias e não da sua vida com Deus. A oração tem que fazer parte da nossa vida. Os grandes avivalistas e os grandes avivamentos começaram em reuniões de oração. Nós temos que desenvolver a nossa vida em oração. Igreja primitiva, perseguição na igreja. Pedro, o apóstolo, foi preso. Atos capítulo 12, versículo 5 diz assim: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Fala assim comigo: Pedro foi liberto por causa da oração. Fala assim: muita oração, pouca murmuração. Muita oração, muito poder, muita força. Olha para o seu irmão e fala: você precisa se entregar à oração. Todo dia eu vi uma igreja de uma pessoa muito conhecida minha, mas a igreja não cresce. E eu falei assim: a sua igreja não cresce porque você não tem uma vida de oração. Você está gerando pessoas fracas, que não sabem o que é uma vida de oração.
Enquanto você estiver vivendo um cristianismo light, que se amolda aos prazeres do mundo, você não vai desenvolver uma vida de oração. A igreja estava em oração incessante a Deus para que Pedro fosse livre. Tem coisas na sua vida que você não entendeu ainda, que se você não entregar ao rio de oração, você não vai ver a sua vida mudar, você não vai ver situações mudarem, você não vai ver porque você só ora quando o circo pega fogo. Fala com seu irmão, o circo pegou fogo e a jaula do macaco abriu. O tigre vai sair. Aí você vai orar. E o bombeiro está de greve. Não, aí você vai orar. Aí você é o orador oficial. Aí vai para monte. Ué, apóstolo, nós não vamos para o monte, não? Por quê? Porque você só ora quando o circo pega fogo. A oração acende o fogo de Deus e apaga o fogo da destruição do diabo. Não existe o desenvolvimento saudável de uma vida cristã se você não tiver com oração. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter pessoas que oram por você. Você tem que ter pessoas que oram com você. E você tem que estar inserido em tudo da igreja que está relacionado à oração. Você tem que estar no meio. Tem gente que você tem que pedir pelo amor de Deus para ele vir orar. Você não pode, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, fazer o favor de vir aqui para a gente orar? Não, eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. E aí, quando as coisas importantes não dão certo, você esqueceu que talvez aquele chamado de oração era a chave que ia impedir das coisas não... Você entendeu? Tem situações na sua vida sentimental, espiritual, financeira, que só vai romper se você se entregar à oração. Fala assim, eu preciso orar. Fala assim, eu preciso orar. Fala mais uma vez, eu preciso orar. Êxodo 33, versículo 7, abre aí. Aqui nós temos o projeto da tenda de oração. E quando o Espírito Santo direcionou essa tenda de oração, era justamente para criar uma mentalidade nos líderes e nas pessoas da igreja, que é importante elas se entregarem à tenda de oração. E que essa tenda de oração que é realizada aqui na igreja, ela tem que se estender até a sua casa. Na sua casa, você tem que ter uma tenda de oração. Você tem que ter um momento de oração. Você tem que ter uma entrega de oração. Você tem que se mover na oração. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda e olhava pelas costas até ele entrar na tenda da congregação, que era a tenda de oração. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda e o Senhor falava a Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, adorava o Senhor, falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda de oração. Fala assim comigo. Moisés armava a tenda para orar. Moisés armava. E o detalhe fala assim, era de costume. Não era de vez em quando o circo pega fogo. Costume quer dizer hábito, prática frequente, regular. Moisés tinha uma prática e um hábito de oração. E todo mundo via que Moisés ia orar. E aí você está querendo viver uma vida cristã sem oração?
como é que você vai desenvolver os seus chamados sem oração? Como é que você vai desenvolver sem oração? Não tem como você tirar a oração da vida cristã. Não tem como. As lutas, e existem lutas específicas na sua vida que elas só vão ser vencidas se você se entregar ao rio da oração. Tem situações da sua história que só vão se mover quando você parar de reclamar, parar de murmurar, parar de questionar e orar. Sua esposa para mudar, seu marido para mudar, seus filhos para mudar. Você já tentou de tudo. Talvez, quem sabe, você entenda que a chave é a oração. Sem a oração, talvez você não vai ver um resultado na sua vida. Fala assim comigo: costume, hábito. Segundo, fala decisão de construir a minha tenda de oração. Ninguém pode decidir por você. Graças a Deus, irmãos, que a tenda nossa aqui está fluindo bem. Antigamente você tinha que pedir pelo amor de Deus para a pessoa vir para a tenda. Porque crianças não gostam de parar para ficar na tenda, né? Criança é muito o quê? Agitada, é ou não é? É. Adultos sabem que precisam parar. À medida que você vai amadurecendo, você sabe que a oração é prioridade na sua vida. Você não tem escolha, você tem que orar. Você não tem opção. E se você não orar, outros vão orar. E a vida vai seguir. Então, a prática da oração, ela precisa fazer parte da nossa vida. Nós temos uma oração com a Sandra aqui, segunda-feira à tarde. E a Sandra vem. Mas falta pessoas que poderiam estar aqui com ela, orando, intercedendo, orando pela igreja, orando pela sua casa, orando pela sua família. Mas elas preferem ficar em casa dormindo do que vir aqui para a tenda de oração, para vir para a reunião de oração. Elas preferem ficar à toa na internet. Mas elas não vêm. Não adianta forçar. A Sandra convida. Mas se você não quiser armar a tenda, não tem jeito de você. Fala assim comigo: eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu preciso orar muito. Você precisa. Outro dia eu disse para uma pessoa, falei assim: nossa, mas você não faz nada. Você tem um privilégio de não fazer nada. Você tem uma vida tranquila que lhe dá essa disponibilidade de horário, de você regular o seu horário de acordo com o seu trabalho, né? Porque o seu trabalho te dá uma flexibilidade como essa. Por que você não vem para a reunião de oração? Quer dizer, você está esperando só o circo pegar fogo? Paga fogo o circo, aí pega água, apaga a água. Aí o circo pegou fogo de novo, aí pega água, joga água. Quer dizer, por que você não desenvolve uma vida de oração, uma vida de intercessão, uma vida de guerra? As pessoas saem de casa, vêm para cá para orar, e você deveria estar aqui orando. Mas por que você está em casa no Facebook? Deus não me ama, Deus não muda a minha vida, Deus não faz nada na vida, e isso e aquilo, e isso e aquilo. Então, irmãos, isso é uma questão de maturidade. Moisés tinha um costume, Moisés armava a tenda e Moisés entrava sozinho na tenda. Por quê? Porque tinha um momento que era dele a sós com Deus. Construa os seus sonhos na oração. Construa o seu ministério na oração. Tem gente que você bota a pessoa para orar, a pessoa não consegue orar 1 minuto. Mas não é possível. Porque a oração não são palavras bonitas. Oh, magnânimo e onipotente, soberano. Não, irmão. Oração é um coração simples. Claro que tem gente que tem aquela timidez, né? Mas você sabe quando a pessoa é tímida ou quando a pessoa não sabe orar. E normal, você converteu agora, você está chegando na igreja, você não sabe mesmo. Não, é agora. Você está no processo. Mas eu não estou falando desse grupo de pessoas. Eu estou falando de pessoas que já deveriam estar lá na frente. Eu estou falando de pessoas que deveriam ter um altar de oração dentro da sua casa pela sua família. Eu estou falando de pessoas que deveriam entender que isso faz parte
Vitórias e batalhas só são vencidas se você tiver uma vida de oração. Conheço mulheres que estão felizes hoje porque ela viu a transformação do marido dela através de muitos anos de oração. Apóstolo, eu orei muito, mas graças a Deus ele mudou. Eu orei muito pelo meu filho e vou continuar orando, porque um já está de pé, mas o outro ainda está caído. Mas eu não vou desanimar. Nós temos que orar, queridos. Nós temos que dedicar a oração. Aqui ainda no livro de Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 em diante, você vai ver uma grande guerra que Israel estava tendo contra Ameleque, os amalequitas. E quando Israel estava nesse confronto com os amalequitas, Moisés sobe para o monte. E quem sobe para o monte junto com Moisés era Ur e Arão. Os dois subiram para o monte com Moisés. Josué comandava a tropa lá embaixo. Enquanto estava a batalha travada lá embaixo, estava Moisés com as mãos levantadas, orando. Em um determinado momento, Moisés já não aguentava ficar com as mãos levantadas. E quando Moisés cansava os braços e ele abaixava os braços, Israel começava a perder a batalha. Então Arão e Ur sustentavam Moisés em oração. Líderes precisam de pessoas que o ajudem em oração. Você tem que ter no ministério onde você lidera gente que vai orar junto com você, ué. Senão as batalhas não são vencidas. Você tem que ter da sua cela 2 ou 3 pessoas que você vai mandar uma mensagem: vamos orar comigo, nós precisamos orar por isso. E por que muitas coisas não vão? Por causa da oração, não tem oração. Essa batalha era uma batalha física, mas ao mesmo tempo ela era uma batalha espiritual, porque à medida que Moisés estendia as mãos, a batalha era ganha. Porque tem hora, irmão, que você está cansado, é ou não é? E aí é onde entra, que tem momentos que você tem que ter pessoas para orar com você e por você, e junto com você. Porque a igreja não é só, igreja não é eu sozinho, igreja não é você sozinho, igreja somos nós. E tem muita gente que a ficha não caiu ainda, que igreja somos nós, organismo vivo, juntos, edificando o reino, estabelecendo o reino. E a gente tem que estar junto em oração, orando uns pelos outros, criticando menos os outros e orando mais uns pelos outros, parando de falar mal e orando mais. Ao invés de apontar o dedo e ir lá, ô fulano, nós vamos orar com você, vai dar certo, os projetos seus vai dar certo, a sua célula vai dar certo, ela não vai morrer não, vai dar certo, Deus vai mandar gente nova, Deus vai levantar a gente lá, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E ao invés de orar, a gente quer criticar, falar mal da pessoa, criticar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fala com o irmão que está do seu lado e fala assim: eu quero orar junto com você pelos seus sonhos. Fala assim: eu quero orar junto com você pelos seus projetos. Fala com ele assim: sua vitória é a minha vitória. Nós vamos juntos, nós vamos orar. Você tem que orar. Você tem que ter essa vida de oração. Repete assim comigo, fala assim: Jesus orava. Fala assim: Jesus orava muito. Se Jesus orava, eu também tenho que orar. Jesus se entregava à oração. Lucas capítulo 5, versículo 16, diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Se Jesus, que é Jesus, orava, ué, que cristianismo é seu que você não ora? Como é que você quer enfrentar o mal se você não tem uma vida de oração? Como é que você quer ver algumas mobilizações na sua vida se você não tem uma vida de oração? Um dia uma pessoa falou: pastor, você vai muito para o monte para orar, né? Você vai muito para o monte para orar, né? Aí eu falei: Lucas capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Fala assim comigo: Jesus foi para o monte e orou a noite toda.
Fala assim, a noite toda. 10 minutos você já está reclamando de oração. 10 minutos você já está olhando no relógio. Fulano ora demais. Já viu gente falar assim? Não, mas fulano ora demais. Ué, mas é para orar de menos? Irmão, nós temos que ser homens e mulheres de oração, irmãos. Irmão, nós temos que nos entregar à oração. Você não pode viver um cristianismo com uma mordaça nos seus lábios, você não ora. Você não tem uma prática de oração, você não tem um versículo bíblico na sua boca. Você não tem um assunto bíblico para conversar com as pessoas. Você não sabe uma passagem bíblica. Uai. Aí você se torna um cristão fraco, frágil, almático, fraquinho. Não tem resistência espiritual. Jesus passava a noite inteira no monte em oração. Tem gente que a gente fala assim, vamos virar a noite no monte. Para eles é um absurdo isso. Eu falo, gente, que evangelho é esse? Quer dizer, quando eu estava no mundo, virar a noite na balada, é top, é ou não é? Nó, demais, velho, nó, velho. Ué, mas agora para ir no monte para orar, você está botando esse tanto de empecilho? Fazer uma viradinha de meia-noite às 6, tem que ser isso? Eu não estou entendendo. Jesus orava, irmãos. Jesus virava à noite. Lucas capítulo 9, versículo 18 diz, certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Fala assim comigo, discípulo de Jesus tem que orar. Mas a cultura que nós estamos vivendo, o tempo, melhor dizendo, né? A influência contemporânea dessa era de tecnologia, de informação, quer tirar a oração de dentro da igreja, quer tirar a Bíblia de dentro da igreja, quer tirar as práticas cristãs, que são a marca do cristianismo de dentro da igreja. Não existe igreja cristã sem Cristo. Aí é ajuntamento solene, irmãos. Uma igreja de Cristo tem que ter palavra. Uma igreja de Cristo tem que ter oração. A igreja de Cristo tem que ter arrependimento. A igreja de Cristo tem que ter entrega. A igreja de Cristo tem que ter direção. Tiraram a oração e colocaram o forró dentro de um bocado de igreja por aí. Foi ou não foi? Tiraram a oração, porque como a oração está ultrapassada, aí colocaram, sei lá, tanta coisa que a gente olha na internet, que a internet você vê tudo agora também, né? Aí você fala assim, gente, onde está a oração? Onde está ir para o monte para a gente virar a noite orando? Onde está as vigílias? Onde está a escola bíblica que o pastor Ayrton está lá? Eu tenho que ficar aqui falando todo dia. Era para ser o contrário. Era para não ter vaga mais. Era para falar assim, não, a próxima. Aí você tem que ficar aqui pedindo pelo amor de Deus, para o irmão ir para a escola bíblica, aprender a Bíblia para o bem dele mesmo. Porque uma criança você tem que fazer isso com a criança. Claro que você tem que fazer isso com a criança. Criança você tem que ensinar. Mas um cristão maduro, a não ser que ele trabalha, problema de saúde, né? É normal, as coisas normais que a gente sabe. Estou falando no geral. Aí você tem que pedir pelo amor de Deus para a pessoa vir, para ela orar. Vem para a reunião para você orar. Vai para a tenda para você orar. Vem para a escola bíblica para você aprender. Não, vem para o culto, porque você precisa ser livre. Então, irmãos, nós precisamos amadurecer. Porque eu tenho falado isso e vou repetir. O que te trouxe até aqui não é o suficiente para te levar mais na frente. A vida espiritual que você teve até aqui não serve daqui para frente. Agora, nesse período de transição da pandemia. Está vindo coisa pesada aí na frente. Está vindo coisa muito pesada. Espiritualmente que eu estou falando. E a gente tem que estar preparado para isso. Então nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Os discípulos em um determinado momento falaram com Jesus. Ô Senhor, ensina-nos a orar. Se você não sabe orar, você tem que pedir uma pessoa para te ensinar a orar. Você não pode ter vergonha. Pega o seu líder de célula, líder de ministério. Vai aqui na reunião da Sandra. Vem aqui com um dos pastores. Vai lá na minha sala. Pastor, eu quero orar. Aí você vai orando devagarzinho, vai orando devagarzinho, vai orando devagarzinho. Daqui a pouco você está igual um passarinho cantando.
É ou não é? Sim ou não? Então eu não sabia orar quando eu converti. Aí eu ia para um monte sozinho, né? Porque você converte, você fica com vergonha. Fica ou não fica? Então eu ia para um monte sozinho e orava. Aí eu fui soltando a oração. Aí eu fui desenvolvendo a oração. Aí eu pedia a pastora Giselda na época, né? E ela ia junto comigo, a gente ia orando. Por quê? Porque aquilo era uma prioridade. Nós temos que ter uma vida de oração, irmãos. Olha Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Então Jesus estava orando. Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto e ficou orando. Fala assim, de madrugada, Jesus levantou e foi orar. De madrugada, Jesus se levantou e foi orar. Não, agora o príncipe, se acordar o príncipe para orar, a minha beleza amanhã não vai ficar boa. O príncipe não acorda para orar não. O que é isso? A princesa acordar para orar? Não é porque outro dia tem que trabalhar não. É porque não sabe o valor da oração. É porque não sabe o quanto é importante um homem de Deus ou uma mulher de Deus orar. É porque não sabe que às vezes o Espírito Santo te acorda, porque ele já sabe o que vai vir pela frente. Quantos aqui já acordaram de noite sem saber do nada e se acordou assim à noite? Você sentiu que era Deus que estava acordando você? É ou não é? Você tem que levantar para orar. Às vezes você está doente, você está muito cansado, você não consegue, é normal, mas você tem que arrumar um jeito para orar durante o dia, na hora que você vai para o trabalho, na hora que você chega, no intervalo do seu almoço. Porque, irmãos, Jesus que é Jesus, se retirava e ia para o monte e orava a noite toda. Jesus que é Jesus, acordava de madrugada e ia para um lugar deserto e ali ele orava. Como é que eu sou discípulo de Jesus e não desenvolvo uma vida de oração? Como é que eu quero que as coisas aconteçam se eu não tenho uma vida de oração? Como é que você quer ver a vida do seu filho transformada se você não ora? Como é que você quer que seu ministério, se você não tem oração? Quem não tem oração tem murmuração. Fala comigo. Quem não tem oração tem murmuração. Quem ora pouco murmura muito. É igual aquela frase, né? Quem é bom em argumento é péssimo em arrependimento. Já viu aquela pessoa cheia de argumento? Péssimo em arrependimento. Quem é bom em murmuração é péssimo em oração. Por isso que Moisés entrava na tenda, saía, depois Josué ia orar, e o povo não entrava na tenda, não ia orar, só ficava olhando e ficava murmurando. Nós temos que ser homens e mulheres piedosos, que nos dedicamos a uma vida de oração, que nós entendemos o valor que tem de um homem entrar no seu quarto, de uma mulher entrar no seu quarto, de ir para um lugar deserto, de entrar, meu quarto não dá, entra no carro, meu carro não dá, vai para o meio da praça, bota um fone de ouvido e deixa o povo achar que você está meio doido, não tem problema não. Tem um doido ali falando sozinho. Depois ele vai vir te pedir oração, porque o circo dele vai pegar fogo. Aí uma geração de pessoas que quer resolver tudo na força do seu braço. Tem coisa na sua vida, irmãos, que você só vai resolver na oração. É claro que nós temos que ter ação, temos que agir, eu sempre falo isso. Mas eu tenho que orar como se tudo dependesse de Deus. E eu tenho que trabalhar como se tudo dependesse de mim. Os dois braços, oração e ação. Orar e agir. O equilíbrio é esse. Não é só ficar orando sem agir. E não é só ficar agindo, com 5 minutos de oração. Tem problemas na sua vida que já eram para estar resolvidos. Se você tivesse entregado a vida de oração. Jesus ensina o modelo do Pai Nosso. Jesus tinha uma vida de oração. Jesus deixa um exemplo. O diabo sabe que é um homem que ora. O diabo sabe que é uma mulher que bota os pés para trás de joelho. Um dia um pastor foi expulsar um demônio.
o demônio gritou de lá: não, aquele homem com os pés para trás, não traz ele aqui não. Por quê? Joelho, os pés para trás. Ele chegava lá para ver, e aquele homem de Deus estava orando. Mas quando o diabo chega para ver algumas pessoas, você só está murmurando, falando mal dos outros, questionando a Deus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. E a energia que você gasta nesse questionamento era a energia que você estava se entregando ao mar da oração, ao rio da oração, navegando na oração, pegando trechos bíblicos e descrevendo ali a oração, pegando o Pai Nosso que está no céu. Aí você para ali e fala: Pai, Tu és o meu Pai amado, querido, eu te amo, eu te quero, eu te desejo, santificado seja o Teu nome. Aí você fala: Senhor, o Teu nome é santo, o Teu nome é maravilhoso, o Teu nome é grandioso, o Teu nome é poderoso. O Teu nome está acima de todo nome. Diante do Teu nome todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Mediante o Teu nome os meus inimigos vão cair por terra, as portas vão se abrir. Eu libero o nome de Jesus. O Teu nome é santo, o Teu nome é poderoso, o Teu nome é forte, o Teu nome é bondoso, o Teu nome é rico, o Teu nome é maravilhoso. O nome de Jesus está acima de todo nome. Satanás, eu declaro o nome de Jesus sobre toda a Tua obra, seja quebrada em nome de Jesus. Então você pega trechos bíblicos e você vai fazer na oração. Aí você pega o tabernáculo, aí você fala: Senhor, eu me adentro no tabernáculo da Tua presença. E no átrio, Senhor Deus, ali tinha um altar de sacrifício. Os animais eram sacrificados ali, e aquele altar se remete a Jesus, quando estava naquela cruz, derramando sangue. E ali, Senhor Deus, o Teu sangue estava sendo derramado em meu favor. Por isso eu tomo posse do Teu sangue, e eu declaro que toda arma contra a minha vida não vai prosperar contra o Teu sangue, porque o Senhor me lava. O Senhor é o Cordeiro que derramou o Teu sangue. E aí você vai na oração, e aí você caminha na oração, e ao invés de você ficar acabou, 5 minutos, aí o celular está do lado, né? Porque tem que ver. Pega trechos bíblicos, irmãos. Pega cada frase do texto bíblico e vai desenvolvendo ali. Deixa o Espírito Santo tomar você em oração. Aí você pega outra estrofe, outro versículo, você vai entrando em oração. E você vai, e o Espírito Santo vai botando palavras na sua boca. E o Espírito Santo vai intercedendo sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aí você passa para outro versículo. Aí você pega os modelos de oração do Velho Testamento. Aí você pega os modelos de oração do Novo Testamento. Aí você pega as orações do apóstolo Paulo. Aí você vai orando em cima daquilo que o apóstolo Paulo orava para as igrejas que ele implantava. E aí você vai, cada dia você pega um modelo de oração da Bíblia. E cada dia você vai lendo aquela oração. E cada dia você vai desenvolvendo aquela oração. E você vai tendo uma conexão da Bíblia com a oração. E você vira uma bomba no mundo espiritual, porque você está orando a palavra, e o Espírito Santo vai te dando revelação da palavra, e você começa a desenvolver uma vida de oração, e aí você começa a crescer, e sua voz vai ficando mais alta, e os vizinhos vão começando a se incomodar, e o povo da sua casa vai falando: você está doido, aí está começando a ficar bom. Aí quando começa a falar que você está orando demais, aí começou, aí que começou, aí até não falar nada, não é nada não, aí é normal. Começou a falar: você está muito impressionado com esse negócio de igreja, viu? Você está muito fanático com esse negócio de igreja, porque a oração já está começando a mexer o mundo espiritual. Aí os demônios, que sabem que um homem ou uma mulher de oração é perigoso, já começa a levantar quem está próximo. É ou não é? Não, tá doido, tá fanático, entra para aquele quarto, dá cada grito lá dentro daquele quarto. Não, aí também não, é exagero, né? Não, mas do Atlético não é exagero, do Cruzeiro não é exagero, na Copa do Mundo não é exagero, no boteco não é exagero, mas a oração é exagero. Dá para você entender que é espiritual, que não é a pessoa? Dá para você entender que é um mundo espiritual movimentando? Eu morava num prédio ali no Santo Antônio. Elisa sabe. E a síndica do prédio já queria me matar. E Rony morava embaixo, eu orava assim num canto lá, e eu deixava a janelinha aberta assim, né? Tinha uma janela aberta que eu deixava, e a oração entrava lá onde ele morava, lá embaixo.
Rony e Raquel. Aí ele falava, pastor, sua oração lá de cima vem aqui. Quando você começa a orar lá, a gente já começa a orar aqui também. Mas a vizinha ficava incomodada. Mas o futebol, ela não ficava incomodada não. O outro vizinho botava a boca da garrafa, não sei o que da boca da garrafa. Não, até o pezinho batia. Mas a oração incomodava ela. Não é maldade dela. É porque a oração incomoda o mundo espiritual. Porque a autoridade é gerada à medida que você se entrega em uma vida de oração. O fervor de orar. Tem hora aqui no culto de libertação que eu falo, ore pela sua vida. Ore pela sua vida. Quem já viu isso? Porque eu estou incentivando as pessoas a orar por elas. Ore pela sua libertação. Ore pela sua casa. Ore pela sua família. Ore. Porque, irmãos, a palavra, ela que sai da nossa boca, ela cria um impacto no mundo espiritual. Você tem que guerrear pela sua vida sentimental. Você tem que guerrear pela sua vida financeira. Você tem que colocar seus sonhos e começar a orar em cima deles. Senhor, não aceito mais Satanás roubar isso da minha vida. Eu não aceito mais. O sangue de Jesus tem poder. Eu declaro no nome de Jesus que toda obra do mal caia por terra pelo poder do nome do sangue de Jesus. E você vai navegando em oração. E você ora um dia. E você ora 2. E você ora 3. E você ora 4. E você vai orando. E você vai orando. E você vai parando de murmurar. Senhor, a família é um projeto do Senhor. E está aqui, Senhor Deus, a minha família. E eu não abro mão dela. Eu quero a minha esposa. Eu quero o meu marido. Eu quero, Senhor Deus, a minha casa. Eu não vou me calar enquanto, Senhor Deus, a manifestação da tua glória não vir ser derramada e queimar toda obra maligna que está impedindo o propósito do Senhor. Fala com seu irmão. Quando você chegar em casa, pegue fotos. Fala assim, fotos que evidencie seus sonhos e coloque na parede e ore. Então o seu sonho é ter uma casa. Então pegue uma foto na revista, recorte, coloque na parede e comece a orar. Seu sonho é ter a sua família. Pegue uma foto de uma família, coloque lá e ore. O seu sonho é ter o seu ministério. Pega uma foto e ore. O seu sonho é o seu trabalho. Onde você quer chegar, pega uma foto e ore. A visualização dos projetos e dos nossos sonhos são importantes. Ou pega uma cartolina. Pegue 3 cartolinas. 2 cartolinas. Estabeleça 2 áreas da sua vida que são importantes. Pronto, a minha vida espiritual. Pregue fotos da sua vida espiritual e versículos naquela cartolina. Coloque em um lugar onde as pessoas não têm acesso. Dentro do seu quarto de preferência. Na porta do seu guarda-roupa de preferência. Que quando ele estiver fechado, se alguém estiver ali não vai ver. Só você que sabe que você abre. Abre as 2 portas do seu guarda-roupa. E ore. Todos os dias. E profetize. E repreenda o mal. E pegue a palavra e navegue no rio da oração. Se entregue ao Senhor. Faça a sua oração entregando a sua vida a Ele. Os seus projetos que estão naquela cartolina, Senhor, se for a tua vontade, Senhor Deus, que seja feita a tua vontade, nem a minha. Mas a tua palavra diz que o homem faz planos e a resposta vem do Senhor. Senhor Deus, esses são os planos que eu tenho. E esses planos estão na tua palavra. Porque uma família é algo que vem da tua palavra. Por isso eu apresento diante de ti, Senhor Deus, ó Pai, porque eu sei que tu és reis no céu, na terra e debaixo da terra. Diante do teu nome todo joelho se dobrará. Não há nada impossível para o Senhor. E mediante a tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, eu declaro agora que caia por terra toda a obra do mal que tem se levantado contra a minha vida sentimental, contra a conversão do meu filho, da minha filha, contra o meu projeto, contra isso, contra aquilo, em nome de Jesus. Então você começa a ter direções de oração. Então você começa a repreender o mal.
E você repreende o mal e você coloca diante de Deus a vontade dele. Você repreende o mal e você coloca diante de Deus a vontade dele. Porque às vezes a sua vontade é de ir lá para a Bahia e comprar uma casa de frente para a praia, ficar numa rede tomando água de coco. É 10, é top, mas talvez Deus não queira isso para você. Então a sua vontade você apresenta, o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Senhor, eis aqui os meus planos, Senhor, mas a resposta eu coloco nas tuas mãos. Mas, contudo, todavia, entretanto, qualquer demônio das trevas que tem se levantado, seja queimado em nome de Jesus. Aí, ao invés de você reclamar, você vai orar. Você tem seu negócio e você tem várias propostas. E você tem as propostas da Laís das obras que você está passando propostas. Então você coloca todas elas. Fernando coloca todas elas e começa a orar. Senhor, eu não sei, Senhor Deus, o que tem por trás dessas obras, mas eu sei, Senhor Deus, que grandes coisas o Senhor tem para mim. Senhor Deus, qualquer dessa que não for a tua vontade caia por terra, mas aquela, Senhor, que o Senhor tem, seja agora liberado em nome de Jesus. Então você começa a orar. Então você bota os seus empreendimentos diante de Deus. E o Ricardo tem um empreendimento dele, A, B, C. Então ele começa a orar. Senhor, pronto. Então o pastor Júlio começa a orar, porque ele tem projetos aí que tem que romper. Então ele começa a orar. Então chega uma hora que a Rosane cansa de orar e fala: apóstolo, me ajuda a orar. Eu já estou cansando, eu já estou até sem voz. Rosane, você está gripada? Não, eu gastei minhas cordas vocais, porque eu passei a noite em oração. Ai, irmão. Estão querendo tirar a oração de dentro da igreja. Estão querendo tirar o jejum de dentro da igreja. Daqui a pouco eles querem tirar Jesus de dentro da igreja. Não, irmão, nós vamos orar, irmão. Nós vamos focar na palavra de Deus. Nós não nos vamos amoldar o mundo. Nós vamos manter a chama dos princípios do Evangelho de Jesus acesos. Nós não podemos perder o fervor do Evangelho. Nós não podemos perder o fervor de dentro de nós, de clamar ao Senhor. Antes de Jesus tomar uma decisão, ele orava, 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 ele orava. Antes de você tomar uma decisão, ore, 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 até você cansar. Canse a sua voz de orar. Não canse a sua voz de murmurar, de xingar, de lamentar, de resmungar. Entra para o seu quarto. Fecha, apaga a luz. Bota um sonzinho lá dentro e fala: Senhor, o que tem de errado na minha vida, Senhor? Onde eu tenho um pecado que tem desagradado o teu Espírito, Senhor? Senhor, passa em revista, Senhor Deus. Eu estou aqui nesta noite fazendo alta análise, Senhor Deus. Retira de mim tudo que não te agrada, pois eu não quero pecar contra ti, Senhor. Porque esconder os meus pecados e os meus erros dos homens é fácil demais, Senhor. Mas como fugirei da tua presença? Se suba aos céus, lá tu está. Se toma as asas da alvorada, lá também tu estás. Se desça ao mais profundo abismo, tu também estarás lá. Como eu fugirei dos teus olhos, se os teus olhos estão sobre toda a terra, para provar o coração daqueles que são fiéis e verdadeiros para contigo, Senhor. Sonda-me, Senhor. Esquadrinha-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Não me deixa, Senhor Deus, ficar enganado, Senhor Deus, ó Pai, mas que a verdade do Senhor prevaleça na minha vida. Aí o Espírito Santo vai começando a falar com você. Pá, pá. Aí você fala: olha, eu não sabia que eu tinha isso, Senhor. A última oração que eu fiz, eu identifiquei que eu tenho esse problema na minha vida. Senhor, eu não quero ficar com esse pecado, eu não quero ficar com essa mágoa, eu não quero ficar com essa dor, eu não quero ficar com essa murmuração. Perdoa-me, Senhor. Retira de mim, Senhor Deus, todo o caminho mau, tudo aquilo que me afasta de ti. Senhor Deus, não deixa, Senhor, essa soberba, essa vaidade, Senhor Deus, vir no meu coração. Não deixa, Senhor Deus, essa arrogância, não deixa essa prepotência, não deixa eu ser rebelde, não deixa eu ser mentiroso, não deixa eu ser, Senhor Deus, frio, fraco, abatido. Não deixa, não, Senhor, me ajuda, me socorre. Aí o mundo espiritual vai lá para o seu quarto. A nuvem de glória, entendeu, Moisés? Aí vai lá. A nuvem baixa.
Entendeu a nuvem? Tipificação da presença de Deus. E o Espírito Santo começa a falar com você. Mas se você desenvolve uma vidinha de oração só para... Senhor, você sabe que eu tenho que comprar isso. Senhor, você sabe que eu preciso disso. Senhor, Senhor. Já saiu do quarto. Correu para pegar o celular, né? Porque o espírito do celular é mais forte do que o espírito de Deus. Cinco minutos, 10 minutos, 20 minutos, 2 horas. Olhando a vida dos outros. Comparando a vida dos outros com a sua. Aí não dá. Você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Você vai sentir que Deus não te ama mesmo. Porque ali é só filtro. Aí você olha para a sua vida nua e crua, não tem filtro. Não tem oração, não tem filtro, não tem entrega. Aí você entra no caminho da murmuração. Aí você começa a esfriar espiritualmente. A igreja, para você, como você sabe que você conhece a Bíblia, que se você não tiver contato com Deus, você vai para o inferno. Aí você começa a vir para a igreja no piloto automático. Aí as autoridades da igreja já não servem mais para você, porque não representa mais nada para você. Você começa a ver as pessoas normais. Aí você começa a esfriar, começa a botar os pés pelas mãos e começa a tomar decisões precipitadas. Vai comprar um imóvel, ora antes. E o Espírito de Deus está falando isso com uma pessoa aqui. Vai entrar em um negócio de uma sociedade com uma pessoa, ora antes. Pede um tempo para orar. Senhor, é isso que o Senhor quer? Senhor, eu posso, Senhor. O Senhor vai entregar os filisteus nas minhas mãos, porque você não sabe o dia de amanhã. Você tem a maior arma da sua vida, que é a oração, que é a intimidade com Deus. O Deus que você serve não é um Deus que adivinha as coisas, é um Deus que já criou todas as coisas. É por isso que Ele já sabe o presente, o passado. Mas eu quero fazer tudo do meu jeito, eu não quero orar, eu não entrego a minha vida em oração. Jesus tinha uma rotina de oração. Jesus enfrentou as provações orando e não reclamando. Diversos momentos da sua vida, as coisas não vão dar certo. No mundo, bebida, droga, festa. Na igreja, ou eu vou para a oração, ou eu vou para a murmuração. Não tem outro caminho. Ou eu vou para a oração, ou eu vou murmurar, questionar Deus, porque eu saí do Egito, porque agora lá tinha pepino, lá tinha cebola, aqui só tem maná, aí o negócio meu não anda, não dá certo, minha vida sentimental como é que tá, aí não sei o que, aí fulano de tal, aquele povo da igreja, e não sei o que, e não sei o que, não tem oração. Porque é normal, uma hora ou outra você está chateado, tá triste, isso é normal, a gente sabe, né? Mas volta e meia você está do mesmo jeito, não tem oração, não tem vida de oração. Aquela mulher não presta, eu vou largar, não tem vida de oração. Aquele homem não presta, eu vou arrumar outro, não tem vida de oração. Vou jogar aqueles filhos fora, não tem vida de oração. Duvido se você passasse a noite igual Jesus orando, se não ia ter uma mudança na vida dessa pessoa. Duvido. Duvido se a porta que você tanto quer, você passasse noites e noites orando. Eu duvido se uma porta não ia abrir, eu duvido se Deus não ia. Duvido se você se colocar diante de Deus, você e Ele, Senhor, me cura, me restaura. Ah, Senhor, muda a minha vida. Ah, Senhor, não quero pecar contra Ti. Ah, Senhor, Deus, me segura, Senhor. Não deixa eu tomar decisões precipitadas. Não deixa, Senhor, por favor, Senhor. Não tudo que reluz é ouro, Senhor. Dai-me, Senhor, Deus, ó Pai, a direção certa. Talvez, Senhor, Deus, ó Pai, a direção que eu quero não é a Tua. Senhor, Deus, ó Pai, me ajuda, Senhor, me ajuda. Oh, Senhor, me sustenta. Eu estou fraco, eu estou cansado. Eu não estou dando conta. Senhor, Deus, os meus joelhos estão fraquejando. Senhor, Deus, levanta Arão e U para me ajudar. Desperta alguém aí no mundo, Senhor Deus, para orar por mim agora. Me ajuda, Senhor. Irmãos, seu Deus é vivo, irmãos. Outro dia eu li uma passagem na Bíblia que eu fiquei estarrecido. Até Acabe, marido de Jezabel, quando orou e pediu perdão a Deus, Deus teve misericórdia dele. Acabe, o mais endemoniado,
Deus teve misericórdia de Acabe. Se Deus ouviu Acabe, será que Ele não vai ouvir você? Será que Ele não vai me escutar? Será que a gente, igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, será que Ele não vai? Se Deus recebeu o jejum, será que não vai receber nosso jejum? Se Deus escutou o clamor, será que não vai? Irmãos, vai. Deus vai escutar. E Ele vai falar. E quando Deus fala, ainda que eu não receba aquilo que eu pedi agora, só em Deus falar eu já fico tranquilo, é ou não é? Deus fala com você assim, não, agora não, só mais um pouquinho, calma aí, fique em paz. Aí você, sabe por quê? Deus está no controle de tudo. É ou não é? Aí você fala, não veio não, não chegou não, mas Deus está no controle. Navegue no rio de oração, irmãos. Entra para o seu quarto e vai orar, irmãos. Passa a sua vida em revista com Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, examine você, coloca a sua vida perto, Senhor, passa o raio-x aqui em mim, Senhor. Sonda as motivações do meu coração, Senhor. Não deixa soberba, Senhor Deus, ó Pai. Uma das coisas mais perigosas da nossa vida se chama soberba, porque todo soberbo não sabe o que é soberba. Às vezes você tem um ninho de soberba dentro de você e você não sabe. Vai pro chão, irmão, se humilha diante de Deus. Bota a boca no pó. Senhor, não deixa a soberba me afastar de Ti, Senhor. Não deixa as minhas vaidades, Senhor Deus, ó Pai, me afastar de Ti. Não deixa, Senhor Deus, o meu ego inflado, Senhor Deus, me afastar de Ti, por favor, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, me colocar nos Teus pés. Eu quero me entregar a Ti. Eu quero me entregar ao rio da oração, do arrependimento e da mudança. E a soberba, irmão, pode ser pobre, pode ser classe média, pode ser rico, pode ser sem classe nenhuma, pode ser triplex de classe. Tem isso não, ela está aqui dentro. A soberba faz separação entre vós e o vosso Deus. Aí você vai na Bíblia e fala assim, um homem que não trata bem sua mulher, suas orações não é atendida. Senhor, me perdoa. Tratei minha esposa mal, Senhor, eu não posso fazer isso, me perdoa. Por isso que o Senhor não está ouvindo minhas orações, Senhor. Eu estou com vontade de matar a bichinha mesmo, mas eu não posso, Senhor. Não é assim? Ou não é? Aí a mulher lê a Bíblia e fala assim, meu Deus, a esposa sábia edifica a sua casa e a tola está destruindo com as mãos. Senhor, não é o diabo, não é a pomba gira, não sou eu que estou destruindo mesmo, Senhor. Tenha misericórdia de mim, eu não posso destruir aquilo que o Senhor me deu, Senhor. Porque tudo é a pomba gira, né? É o cão, é a macumba, é a pomba gira, não é? E tem hora que é mesmo, a gente sabe, que aqui a gente conhece. Mas tem hora que não é não. Tem hora que a mulher é tola. Porque a sábia edifica. O que é edificar? Construir. E a tola? Destruir. Aí a tola, a pombagira está em depressão. Olha lá, está falando que eu, nem eu não. Tenho nada com isso. Mas a tola está lá com a mão, ao invés de construir, de ajudar o marido a crescer, de ajudar o marido a fluir. Irmãos, mulheres, por favor, leia Provérbios 31, por favor. Depois, em casa. Você vai ver o que é um perfil de uma mulher. Porque até essa doutrina velha de feminismo, elas são tão burras que elas nem conhecem a Bíblia, claro, né? Mas até as de dentro da igreja não conhecem a Bíblia. Vai ver o quê? Vai ver a mulher de Provérbios 31. Vai ver a mulher de Provérbios 31 depois. Você que tem uma veia aí feminista. O velho de Provérbios 31 trabalhava, ajudava o marido, era empreendedora. Da onde tiraram isso? Era firme, honrava o marido. Então, irmãos, apóstolo, mas eu não consigo ter as características dessa mulher, não. Aí, sabe o que a mulher sábia faz? Entra para o quarto, fecha a porta, pega Provérbios 31. Senhor, eu estou tão distante desse perfil de mulher, Senhor. Mas eu sei, Senhor Deus, que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Porque aquilo que eu não tenho força, Senhor Deus, ó Pai, para mudar, o Senhor tem para mudar. Faça de mim uma mulher sábia, que edifica a sua casa. Me ensina, Senhor. Talvez eu não aprenda tudo de uma vez, mas cada degrau que está escrito na Tua palavra, eu quero subir e eu quero mudar. E aí você começa a orar em cima daquilo que são as suas deficiências. Senhor, eu não quero tratar mal a minha esposa, eu não quero ser
Ela esperava um príncipe encantado, montado num cavalo branco. Aí veio um jegue, montado num jegue. Jegue ao quadrado, era um jegue montado num jegue. O príncipe ia vir no cavalo branco, mas não veio. E veio um jegue montado num jegue, jegue ao quadrado, entendeu? Mas eu não posso fazer isso, Senhor, porque a tua palavra diz que a mulher é a parte mais frágil. Me ensina, por favor, porque eu não dou conta. Me ensina, Senhor Deus, ó Pai, porque senão as minhas orações não vão ser respondidas. Porque, Senhor Deus, isso fere o teu coração. Senhor, me ajuda, Senhor. Você ora em cima daquilo, e você chora em cima daquilo, porque você quer mudar, você não tem força. Você foi criado talvez numa família rígida, machista, que tratava as mulheres mal, que tinha grossura. Mas aí você fala, não, eu não dou conta, mas eu quero. Aí você vai orar. E aí você começa a navegar na oração. Aí você começa a navegar na oração. E o Espírito Santo vai te mudando. E o Espírito Santo vai te mudando. E talvez você nunca vai ser um homem perfeito, uma mulher perfeita, um filho perfeito. Talvez você nunca vai ser uma pessoa perfeita. Mas cada vez que você se entrega navegando no rio de oração, o Espírito Santo vai falando com você. E toda vez que Ele fala com você, Ele transforma o caos em ordem. Então cada hora que o Espírito Santo fala, alguma coisa entra em ordem aqui dentro. Agora, se você fica lá, glup, 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 glup. O tempo está passando rápido, não está? Irmãos, a arma que nós temos é a Bíblia. Não tem outra forma de você se relacionar com Deus se não for pela palavra dele. Não tem outra forma de você se conectar com Deus se você não estiver no seu momento a sós, no carro dirigindo, no meio do mato, aonde for, no meio de uma multidão aqui, Deus pode falar com você, porque você está conectado com Deus. Então você absorve aquilo que Deus fala, e você é guiado pelo Espírito Santo, e você é guiado pela palavra, porque a palavra não contradiz o Espírito. Então a sua alma vai começando a ficar quieta, 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 quieta. Para encerrar, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Fala assim comigo: Senhor, derrama sobre a minha vida o espírito de súplica, de oração. A graça, o Senhor já derramou. Eu sou salvo pela graça. Mas agora eu quero, Senhor, a súplica, o espírito de oração, que me conecta contigo, que me leva para perto de ti. Eu não quero ser um crente que fica só apagando fogo. Eu quero ser um crente que tem uma vida com Deus, e que Deus vai falando comigo, e que ainda que as dificuldades venham, porque elas vão vir, eu permaneço inabalável. Eu não fico apegado a nada, eu não fico apegado a nada. Apegado. Não, Senhor. Não, Senhor. Eu estou apegado a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Estou apegado à minha carreira profissional. Eu estou apegado ao dinheiro do banco. Eu estou apegado ao meu trabalho, Não, Senhor, Deus. Não. Estou apegado ao Senhor. Tu sabes, Senhor, que eu preciso do meu trabalho, que eu preciso do dinheiro. Tu sabes da minha vida, Senhor. Tu conheces os seres humanos. Mas eu quero entregar nas Tuas mãos, Senhor, porque eu quero estar apegado a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor, eu quero estar apegado, Senhor Deus. Porque tudo passa, irmãos. A única coisa que fica é isso aqui. Só isso que vai ficar. Tantas coisas estão vindo aí pelo Brasil pela frente. A gente sabe disso. Tantas situações difíceis que vão vir aí no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo. Onde nós iremos apegar? Na palavra de Deus. E se surgir uma guerra amanhã? A palavra de Deus. Aí nós vamos tudo ali para um sítio, juntar todo mundo lá, criar galinha, esperar Jesus voltar, e a palavra. Lá para a fazenda da Mariana, que tem água perto, dá para pescar, pegar tilápia. Tu
barquinho. O pastor Ayrton é bom de pesca, entra pro barquinho pro mar. Tem uns aí que antes de converter trabalhou com muita galinha, vai cuidar das galinhas agora do galinheiro, né? Que dá ovos, canja de galinha, arroz, galinhada. Não importa se vier guerra, se vier tribulação, se tudo ficar bem, se tudo ficar excelente, se tudo ficar top. Se não vier nada disso, só vier coisa boa. O homem é como a erva, a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Que sejamos homens e mulheres de oração. Que sejamos homens e mulheres de joelho no chão. Ah, meu joelho está quebrado, pastor. Ora mancando e vai indo, assim andando. Igual Jacó, mas tu vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Não importa. Acorda de madrugada, vai para o quintal de sua casa. Vai para a cozinha, fecha a porta. De madrugada incomoda mesmo, né? Ora, fecha o banheiro, entra para dentro do banheiro, entra para dentro do box, entra para qualquer lugar. Bota uma caixa na cabeça. Chega lá, você está com uma caixa lá assim. Ué, agora endoidou mesmo. Mas você está orando. Entra no ônibus orando, entra no avião orando, entra no carro orando. Monta no jegue orando, faz qualquer coisa, mas não deixa de orar. Vai para o seu trabalho, vai orar. Para de murmurar. Não está dando certo o negócio? Vai orar. Casamento está demorando? Vai orar. Não chegou aquilo que te... Vai orar. Quando a pessoa te ligar conversando fiado, você fala assim: vamos encontrar na igreja para a gente orar. Depois a gente vai para o monte para orar. Tem que ter a cultura, tem que ter a prática, tem que ter o hábito. Fica de pé no seu lugar. Faça da sua casa uma casa de oração. Faça da sua casa uma casa de oração.